Meu nome é Tatiana, eu sou ginecologista e hoje o meu não vai ser bem uma palestra, não. Vai ser um bate-papo com vocês, eu vou ser breve, mas para explicar mesmo a diferença da ginecologia tradicional e da integrativa. Então, quando a gente fala de ginecologia tradicional, o médico tradicional, o que ele faz? Ele vai diagnosticar a doença e vai tratar. Então, por exemplo, na minha área, eu vou diagnosticar uma candidíase e vou passar uma pomada e vou tratar. Mas qual é o problema disso? Muitas vezes, o médico tradicional, ele não percebe que a candidíase, ela não é um problema, ela não é a causa, ela é a consequência de um outro problema. Na medicina integrativa, a gente vai conversar com a paciente, vai saber os hábitos de vida, como é que é o sono, se ela faz atividade física, alimentação, o estresse que ela está passando. A gente vai perguntar como que é o material da calcinha dela, porque uma calcinha de algodão faz diferença de uma calcinha de lycra para uma calcinha de renda, como que ela lava a calcinha, que sabonete que ela usa, que sabonete que ela toma banho, como que é o jeito dela se lavar. Então, é muita coisa que a gente tem envolvida no exemplo que eu dei de uma candidíase, que parece ser algo tão simples, né? Muitas vezes, você que é nutricionista, eu encaminho pacientes minhas para nutricionista, para a nutricionista me ajudar nesse tratamento, que às vezes a gente sozinha também não consegue resolver. Às vezes a paciente come muito doce, né? Açúcar, trigo, leite, derivados. Então, tem uma alimentação que contribui para esses fungos que, no caso da candidíase, é causado pela cândida, que é um fungo que nós mulheres temos, esse fungo. Se a gente está com o corpo em desequilíbrio, esse fungo pode se multiplicar muito. E, no caso da alimentação errada, pode também desencadear. A roupa também que a pessoa usa muita calça apertada, leg, jeans, então o tecido da roupa faz diferença. Quando a pessoa também fica, por exemplo, de roupa molhada, ou às vezes vai para a academia, fica suada, não troca de roupa rápido, fica na praia, na piscina de roupa molhada. Então, é muita coisa que abrange uma doença. E na medicina integrativa, a gente faz toda essa busca para descobrir a causa. Além disso tudo, a gente vai pedir muitos exames, assim, exames de sangue, porque às vezes a gente vê só aquele básico que também não vai resolver muita coisa, né? Então, as vitaminas a gente vai investigar, faz a reposição de vitaminas bem completa, personalizada. Vitaminas injetáveis, muitas vezes a gente precisa usar. Então, assim, na medicina integrativa, a gente, como eu falei, a gente sempre vai buscar a causa e a gente vai abranger de uma forma mais ampla. Então, a gente também usa, além do tratamento tradicional, por exemplo, muitas vezes eu mando manipular tintura de orégano. A gente sabe que o orégano ajuda no tratamento da candidíase. Então, a gente faz um detox de fungo de uma forma mais natural, sem ser o famoso fluconazol da farmácia, que é um remédio que hoje em dia todo mundo usa e não faz nem efeito mais, por exemplo, né, de tanto que as pessoas têm usado. Então, muitas vezes, está muito estressada, a gente pode encaminhar para fazer uma acupuntura, uma meditação. Tem o ozônio também, que ajuda. Então, é uma medicina muito ampla. A gente vai olhar o paciente como um todo, não só a parte física, mas também a parte espiritual. A gente vê todo o paciente como um todo. Outro exemplo também que eu gosto de dar, não sei se vocês já ouviram falar, quem tem ovários policísticos. Então, quando a gente tem ovário policístico, a paciente sempre acha que é um problema do ovário dela. O meu ovário tem muitos cistos, então eu tenho uma doença do ovário. Mas, na verdade, não é. É uma complicação que você tem, e o ovário ele está só mostrando que o seu corpo está em desequilíbrio. Então, é uma fumacinha que está mostrando que seu corpo está pegando fogo. Então, precisa muito da nutricionista, precisa de fazer atividade física, e muitos ginecologistas que são mais tradicionais simplesmente prescrevem um anticoncepcional. E, nesse caso, a gente acaba mascarando o problema. Então, ao invés de ajudar, pode até atrapalhar mais. Então, essa paciente pode desenvolver uma resistência insulínica, pode ter problemas com colesterol, ela pode desenvolver outros problemas porque não foi tratada a causa. No caso da candidíase também, que eu não falei, pode também ter a ver com diabetes. Então, eu já tive casos de paciente que ela tinha candidíase de repetição,
mas nenhum médico pediu um exame simples de glicose para ela. Ela tinha diabetes, que era uma causa da candidíase. Então, você vai no tradicional, ele vai passar uma pomada. E o problema da pessoa é muito além do que aquilo ali. Então, na ginecologia integrativa, a gente acaba sendo como se fosse o clínico geral da paciente, porque a gente pergunta tudo, pergunta como que é na família, como é que é o relacionamento, ela acaba falando dos filhos, a profissão, se faz atividade física, se não faz, como é que é o tempo dela, e a gente vai tentando orientar e ajustar de forma personalizada, né? Como é a vida dela, o estilo de vida daquela paciente. E sempre buscando achar a causa dos problemas e também sempre lembrando que aquela paciente, ela também pode ter outras doenças. Então, eu sempre pergunto, independente da idade, ela pode ter asma, ela pode ter pressão alta, ela pode ter diversas comorbidades que eu sempre faço questão de destacar para quando eu for avaliar a forma de tratamento ou pensar ali no diagnóstico, sempre a gente tem que dar importância também para os outros problemas que ela tem. E não ver a paciente só ali como, no meu caso, um útero, ovário, não olhar só a parte ginecológica, mas olhar a paciente como um todo e sempre pensar que a gente pode fazer muito além da medicina tradicional. Então, e principalmente buscando essa questão da reposição de vitaminas, que eu acho assim, que é o que as minhas pacientes mais gostam. Quando a gente começa a repor vitamina e a gente passa também a olhar de uma outra forma e explicar assim, quando a gente tem os exames de sangue que vem lá do laboratório, muitas vezes vem os valores de referência ali. E todo mundo foca ali naquele valor de referência. Então, por exemplo, uma ferritina na mulher fala que acima de 10 está boa. Só que uma ferritina de 10, você não consegue nem subir uma escada que você vai ficar ofegante. Então, assim, não é porque está ali falando que está boa, aquele valor de referência é uma média que eles fazem baseado na população em geral, nas mulheres em geral, os valores que aquelas mulheres têm. Mas não significa que aquela mulher, porque ela tem uma ferritina de 10, ela está bem. Ela está viva, ela está respirando, ela vai sobreviver, ela não vai morrer por conta disso. A ferritina de 10 dá para ela viver, mas ela vai viver sem qualidade de vida. Então, na medicina integrativa, a gente vai fazer com que a gente vai focar nos valores de referência que não são aqueles ali, a gente vai tentar os valores de referência que você vai viver bem, com qualidade de vida, com energia, disposição, se sentindo bem. Então, é o que eu mais vejo assim, das pacientes elogiarem a forma integrativa, da paciente falar assim, eu fui em vários médicos, todo mundo olhou meu exame e falou que estava tudo normal. Você falou que não estava, me passou vitamina e agora eu estou me sentindo bem. Sendo que antes todo mundo falava que estava tudo normal e eu nunca estava bem, nunca estava normal, mas nunca estava me sentindo bem. Então, é o que as pacientes mais gostam, né, da medicina integrativa e também a questão da gente tratar a causa e não deixar com que aquela, no caso que eu dei, por exemplo, da candidíase, mas assim, tem vários problemas de saúde, não deixar ela ter aquilo de repetição. Porque quando a gente trata a causa e explica para a paciente também, para ela entender o que está causando aquele problema, ela vai retirar aquilo da vida dela, vai modificar, vai trocar o que está causando, e dessa forma, ela não vai ficar tendo aquilo direto. Né? Pode ser que ela tenha uma vez ou outra, pode, mas não vai ter aquela de repetição, que é o que as pacientes vêm me procurar. Então, geralmente, quando elas vêm para mim, elas já foram em vários médicos e que ninguém resolveu, ou que resolve, mas volta, e fica naquela coisa, volta, nunca melhora de vez. E aí é onde elas gostam muito por conta disso, da gente tratar a causa. Outra coisa importante também é a questão do intestino. Porque quando a gente tem um desequilíbrio, né, que a gente chama de desbiose, um desequilíbrio intestinal, isso também pode gerar outros problemas, inclusive problemas ginecológicos. Então, as minhas pacientes, acho que a maioria delas, eu sempre preciso também fazer essa questão de tratar a flora, né, de repor a flora intestinal, que com isso eu vou ajudar também na flora vaginal, consequentemente. Então, a gente entra com prebióticos, depois probióticos, tudo, e juntamente a alimentação também, para ajudar a equilibrar a flora intestinal e, consequentemente, a flora vaginal, que vai
me ajudar na minha parte ginecológica. Então, é muita coisa, assim, eu estou falando, acho que, um pouquinho só da ginecologia integrativa, porque é muita coisa para falar, mas é só para vocês terem uma ideia da diferença, né? Porque eu acho assim que quando eu falo de ginecologia integrativa, as pessoas vêm cheias de perguntas, porque passa muita coisa na cabeça da pessoa, mas é difícil entender assim a diferença, né? Parece que às vezes, será que tem muita diferença? Será que realmente faz diferença? Mas realmente tem muita diferença, sim. E alguém quer perguntar, me ajudar aqui a falar mais alguma coisa? Pode falar. Não é verdade. É verdade. É verdade. Aí a gente acaba sendo o clínico geral, né? Então, acaba que as minhas pacientes, elas antes que elas iam em vários médicos, hoje em dia, elas vão, por exemplo, comigo, aí, por exemplo, tem pressão alta. Aí eu mantenho o cardiologista, porque eu falo, é importante o cardiologista acompanhar. Então, assim, vai ter um especialista ou outro que não vai ter jeito, ela vai ter que continuar indo. Mas, assim, a maioria que é saudável, que não tem comorbidade, eu acabo suprindo os outros também. Então, assim, eu acabo sendo clínico geral, né? Aí, quem ia no clínico geral para resolver tudo e ia no ginecologista só para colher um preventivo, acaba indo comigo que eu já resolvo tudo. E aí, quando é alguma coisa mais específica, alguma coisa assim que eu já olho e falo assim, não, isso aí é para o especialista. Aí, eu tenho muita paciente que eu encaminho para o Leandro, porque eu já falo assim, não, essa daí já está com... Quando é coisa simples da tireoide, ok, mas essa daí já está um negócio bem complicado, aí já tem que ser para o especialista, né? Quando é algo assim. Mas acho que mais de 90% das pacientes a gente consegue resolver dessa forma integrativa. Quando eu formei tem 12 anos atrás. Quando eu formei, eu trabalhava no PSF, no postinho de saúde, né? Então, lá, quando a gente é médico de PSF, generalista, a gente acaba sendo um pouquinho de cada coisa. E assim, eu gostava muito. Ainda gosto, né? E então, assim, eu fiquei muito com isso, de saber tratar um pouquinho de cada coisa. Mas, quando eu era generalista, eu sentia falta de ter uma especialidade. Então, eu falava assim, eu sei um pouquinho de cada coisa, mas eu não sei muito de algo específico. Então, sempre eu tinha que alguma coisa perguntar para algum especialista amigo meu para me ajudar a resolver ali. Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para eu ser especialista de alguma área. Aí eu falei assim, falei, vou fazer ginecologia, não pela ginecologia, mas para poder ser o clínico geral da mulher, para eu poder ter uma especialidade, ser especialista em alguma coisa e, ao mesmo tempo, conseguir tratar a paciente como um todo. Então, assim, o meu objetivo sempre foi esse, mesmo antes de eu nem saber o que era medicina integrativa, porque quando, na minha época de faculdade, eu entrei em 2006, ninguém falava, assim, medicina integrativa. Até hoje em dia é difícil, você fala, as pessoas ficam, o que é isso? Até hoje em dia, os próprios médicos que eu converso não sabem o que é. Às vezes eu converso com a pessoa e a pessoa fala assim, medicina integrativa é reiki, é acupuntura. Eles acham que é só esse ponto final, mais nada. Acabou. Mas é muita coisa, né? Abrange muita coisa. É verdade. E essa questão da inflamação é legal, porque eu pego muita paciente com o corpo inflamado. Às vezes a ferritina da mulher, que não deveria ser tão alta, por exemplo, 250, a mulher está inflamada, né? Mas se ela for em outro médico, eles falam, nossa, que bom, né? Sua ferritina está alta, você está
ostentando ferritina. Então, assim, vai doar sangue, que sua ferritina vai cair. E tá tudo bem, assim. E, gente, a pessoa tá inflamada. É uma ferritina acima de 150, né? Ela, principalmente na mulher que menstrua, não deveria estar, né? Então, ela tá inflamada. E quando eu falo com a paciente que ela tá inflamada, ela fica me olhando assim. Aí umas falam, vem cá, mas o que é isso? O que é eu estar inflamada? O que significa isso? E aí é onde a gente para e explica. Aí eu fico lá explicando o tempão. Aí depois falo, mas por que sua consulta demora tanto? Mas porque tudo que a paciente me pergunta, eu explico. Eu não falo assim, você está inflamada, ponto final. E não é fácil explicar para alguém que não é da área o que é estar inflamada, né? Não é fácil, porque aí você tem que ficar pensando o que você vai falar de uma linguagem que a paciente vai entender. Aí você fica ali pensando, mas aí chega uma hora que elas entendem. Mas essa questão da inflamação também, do corpo estar inflamado, é uma coisa que as pessoas também não é muito comum de se falar. Eu, por exemplo, eu sempre, desde muito tempo que eu gosto de solicitar a homocisteína, que mostra, né, a inflamação. Mas a maioria dos médicos que eu converso, o que é homocisteína? Né, não sabe nem o que é. Sendo que eu já peço há muito tempo que é um sinal de inflamação. E aí, quando está alto, eu vou explicar para a paciente, está alto, se você tem risco disso. Outro dia eu tenho uma paciente que a ferritina uma cisteína dela estava alta, eu falei, olha, você tem um risco maior de ter um infarto, do jeito que... Mas assim, eu explicando com muito cuidado para não deixar ela apavorada, né? Aí ela não tem 2 meses que eu infartei. E a homocisteína estava alta. Então, assim, ninguém pegou ela antes para fazer todo um trabalho para evitar que aquilo acontecesse. A questão do câncer também, você falou a mesma coisa. E outra coisa também, que as mulheres têm muito medo do câncer de mama em relação à reposição hormonal. Então, tem aquele tabu, não vou fazer reposição hormonal porque vai dar câncer de mama. Enfim, tem toda uma explicação, porque teve um estudo, que já tem uns 20 anos atrás, que foi feito e que realmente teve um índice alto, mas foi um estudo que eles usaram hormônio, era hormônio de égua, não era o hormônio que a gente usa hoje em dia, que é o bioidêntico, eram doses altas, eram mulheres, assim, numa faixa etária já mais de 60 anos, que não é o adequado para se iniciar a reposição. Eram mulheres que, por exemplo, que fumavam, que tinham histórico de câncer na família, pessoas que iam ter trombose, que já iam ter câncer, que já iam ter mesmo. E nesse caso, realmente elas tiveram, mas elas já iam ter. Então, foi um estudo que não foi feliz e ficou mal falado. E hoje em dia, até a gente voltar e colocar na cabeça... assim, por exemplo, tem um paciente que não faz atividade física. Ok, tudo bem. Mas ela não tem medo de ser sedentária. Mas ela tem medo de fazer reposição hormonal. Então, assim, sabe, ninguém tem medo de comer no McDonald's. Mas você vai ter um câncer, fica comendo no McDonald's. Mas fazer a reposição... E você não vai ganhar nada com isso. Você não vai ter qualidade de vida, você não vai ter nada comendo no McDonald's. Você só vai ficar feliz aquele minuto. Mas a reposição hormonal, ela dá uma qualidade de vida na mulher que, assim, a pessoa que do antes e depois da reposição muda a vida dela, né? Então, sim. E aí, nesse nível de ganhar mais massa muscular, acho que é tomar testosterona. E eu queria que você pudesse falar. Não, é legal. Então, a testosterona, ela é muito importante. Assim, a gente tem que ter um cuidado, porque ela tem que ser bem prescrita, né? Porque tem pacientes jovens, o que eu estou vendo está meio que ao contrário. Quem precisa usar não quer usar, quem não precisa usa de forma errada. Então, as meninas novas, assim, que estão vindo agora, elas não têm medo de nada. Elas só querem ter um corpo bonito e ponto final e ser musculosa. Então, elas usam mesmo testosterona, elas usam aquela injetável que nem é dose de mulher, dose de reposição de homem. Elas pintam e bordam com a testosterona. E uma hora elas vão pagar o preço, porque isso que elas estão fazendo não está certo. Agora, a paciente... climatério, a paciente, né, depois... Porque, na verdade, quando a gente fala menopausa, a menopausa é o marco da última menstruação. A última. Mas, antes da gente chegar na última, muitas vezes, 10 anos antes, a gente já começa a ter sintomas. Então, a mulher, por exemplo, a mulher tem 35 anos, mas ela já pode começar a ter sintomas de menopausa. Ela não está na menopausa, mas ela já pode começar o climatério.
E essa mulher que começa com algum sintoma, a gente precisa dosar os hormônios, ouvir a queixa dela também para ver se ela tem indicação, né? Porque também não é todo mundo que vai ter indicação, mas a verdade é que a maioria das mulheres chega a uma certa idade que realmente elas precisam de repor a testosterona. Mas, assim, com cautela. Doses baixinhas. Eu gosto muito de passar da transdérmica por conta de não ter risco hepático, né? Porque a oral tem essa questão da via hepática, então prejudica o fígado. Então, eu gosto da transdérmica. E eu sempre começo com doses bem baixinhas e vou aumentando conforme a necessidade. Mas, assim, as pacientes de menopausa, climatério, elas precisam, porque quando a gente vai dosar a testosterona delas, hoje eu estava vindo da outra clínica, eu cheguei lá, olhei, gente, ela estava com uma testosterona, paciente, acho que tinha tipo 48, não lembro direito, estava assim, inferior a 2,5, ou seja, estava tão baixa que o laboratório não consegue nem quantificar. Então, ela tinha praticamente nada de testosterona no corpo. Não tinha nem como saber o valor de tão baixa que estava. Então, assim, essa mulher, ela precisa. E quando a gente fala de testosterona, não é só, a gente só pensa em libido. Mas não é só isso, é muito mais que isso. A testosterona, ela vai ajudar no ganho de massa muscular, também no ganho de massa óssea, que a gente precisa de fortalecer os ossos, porque a osteoporose, ela é mais grave do que o câncer de mama. Ela tem maior mortalidade. Então, assim, ela mata mais do que o câncer de mama. O câncer de mama, ele é grave, mas quando a gente descobre no início, a gente tem um bom índice de cura, né? E quando a gente usa testosterona, e a reposição hormonal também, a tradicional estrogênio, progesterona, a gente consegue fortalecer os ossos e diminuir a osteoporose, as fraturas, que diminui a morbimortalidade também das mulheres. Então, isso é importante. Então, a testosterona, ela ajuda na questão também da memória, porque às vezes a falta de testosterona atrapalha a memória, como a falta de vitamina B12, né? Tanto vitamina quanto hormônio, quando eles estão em deficiência, pode causar a falta de memória. Então, ela ajuda a pessoa na disposição, na questão da parte cerebral, na parte muscular, na parte óssea, ajuda também quem trabalha no foco ali do trabalho, ela ajuda em muitas coisas. Então, por exemplo, porque às vezes as pessoas têm esse costume, né, de associar assim, testosterona, libido. Então, eu lembro que outro dia eu atendi uma paciente que foi até engraçado, porque a nora dela que era minha paciente. Aí o filho dela arrastou a mãe, por conta da mulher que era minha paciente, né, arrastou a mãe e levou a mãe, sem a mãe querer, levou lá para mim. Aí eu comecei tudo fazendo... Ela estava assim, num quadro de depressão, que dava pena de tão quadro de depressão que ela estava. E nada melhorava. E o que era a depressão dela? Era a falta de hormônio. E quando a gente começou a fazer reposição de... Primeiro que eu fiz primeiro reposição de vitaminas, e até chegar aos outros exames dela, foi devagarinho, depois comecei a reposição hormonal, ela virou outra pessoa. A nora dela, quando vai lá, fala, nossa, minha sogra é outra pessoa. Hoje em dia, ela vai sem o filho, porque antes ele que tinha que empurrar ela. Agora, ela já vai sem ele. E ela é viúva. Então, assim, quando eu falei de testosterona para ela falava, mas eu não quero, para que eu quero isso? Eu sou viúva, eu não quero. Eu falava, não é isso. A testosterona é energia, é para a sua vida, é para você. A libido é só um detalhe. Você vai melhorar mais 10 coisas, assim, né? Então... É para a mulher, não é para o homem. É para ela se sentir bem. E a testosterona faz muita diferença. Mas, assim, tem que ser uma dose... Tem que ser a dose certa, né? Não pode ser em excesso. Eu vou sempre, assim, do menos para o mais, porque eu gosto de ir subindo devagarinho. Eu prefiro que a paciente volte e fale assim, achei que ainda não fez muito efeito e eu subi, do que fazer um efeito muito. Então, eu vou subindo devagarinho. E eu já oriento, a gente vai começar com uma dose baixa, vai aumentando gradativamente, conforme você for me falando. Aí elas já sabem já sabem como é que vai ser. Mas eu gosto muito de reposição. É verdade. É isso aí. É isso aí. Aí vai. Eu tenho umas linhas de pacientes assim que tomavam estatina e que começaram a ter vários efeitos colaterais, dor na perna e muita coisa.
Aí o cardiologista mandava tomar, o angiologista mandava parar por causa da dor. Aí aquela confusão, até que algumas resolveram parar, assim. Mas tem casos e casos, né? Tem situações que não dá para parar, tem casos e casos, Só que a gente vê também um uso meio que abusivo, né? Mas às vezes tem que usar, não tem jeito, mas é isso. É. 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 A tradicional não olha nada. Mas é isso que você falou em relação, assim, exame. Na maioria das vezes, até que o exame até bate. Mas, às vezes, pode não bater muito e a clínica é soberana, né? A gente tem que sempre ir pela clínica, mas a gente faz uma média aí. Ouve a paciente, vê os sintomas e pede os exames, e aí cada uma a gente vai de forma personalizada. Mas o que eu mais vejo é a paciente chegar para mim reclamando que nem ouviram ela. Não, é cada caso que eu tenho, assim, eu tenho uma paciente que ela entrou na menopausa com 40 e poucos anos, assim, e a mãe dela teve câncer de mama. Mas ela estava, assim, péssima. E ela falou, eu sei que eu tenho risco aumentado, minha mãe teve, mas eu quero muito fazer reposição, porque eu estou muito mal, eu não tenho qualidade de vida. Aí eu falei, tudo bem, vamos fazer reposição. E aí começou, ela hoje em dia está maravilhosa. E sempre acompanhando direitinho a mama, porque ela tem um risco aumentado, né? Mas independente, a verdade independente se ela fizer ou não, ela pode ter o câncer de mama. E ela contou que ela acabou indo numa médica do plano dela, eu não lembro o motivo, mas ela já era paciente minha, não sei se foi pedir um exame, o que foi. Chegou lá, ela me contou que a médica atendeu ela em 5 minutos. Aí quando ela começou a falar que ela sintoma de menopausa e a minha mãe tem câncer, aí ela nem deixou a mulher terminar de falar, virou para ela e passou uma paroxetina para ela tomar. Receita contra a paroxetina, toma aqui, toma isso e tchau. Aí ela veio me mostrar, ela me passou um remédio controlado, ela nem ouviu o que eu tinha para falar. Então, assim, o que a médica deduziu? Ela fez o automático, que é o que a gente aprende na faculdade. A mulher que tem alguém parente na família de primeiro grau, não passe hormônio. Passe uma paroxetina, que é um remédio controlado, e vai evitar de dar os fogachos. Vai melhorar os fogachos? Vai, às vezes não vai, mas vai. Mas a libido da mulher que já era pouca vai embora, né? Já não tinha, agora não tem mais nada. E aí ela vai tomar um remédio controlado. Será que ela precisava? No caso dessa paciente, não. Então, assim, se ela tivesse ido nessa onda, dessa outra, ela ia simplesmente ia tomar uma paroxetina e ela não ia resolver nada da vida dela. E ela falou que a médica ficou 5 minutos, nem ouviu o que ela tinha para falar, não estava preocupada em resolver os sintomas, as queixas dela, a médica só estava com medo, porque, como ela contou da mãe, ela ficou com medo, então não vou passar hormônio. A mãe dela ficou com medo e tchau. Mas a gente tem que botar na balança que tem os riscos, mas tem os benefícios. E, principalmente, quando a paciente sabe, igual ela é uma paciente assim, que tem muito bem esclarecida, ela sabe dos riscos, e ela estava assim, eu quero muito, e eu sei dos benefícios que são maiores do que os riscos. Então, quando a paciente está ali bem esclarecida, com vontade de fazer, a gente não é proibido de fazer, a gente pode fazer. Mas, assim, com toda uma cautela e sempre acompanhando bonitinho. Ela também não pode começar a fazer reposição e sumir, né? A gente tem que acompanhar a mama dela, tem que ter um bom acompanhamento. Mas também não é proibido, a gente não é proibido de fazer, não. E a testosterona, inclusive, outro dia eu estava assistindo uma palestra de uma mastologista que ela faz reposição em mulheres que tiveram câncer. E ela faz, inclusive, a testosterona, já é comprovado que não tem relação nenhuma com mama, testosterona não. Você pode passar para quem já teve câncer de mama. Inclusive, tem estudos até que mostram até que reduz nódulos benignos
ela não atrapalha, não tem problema nenhum, testosterona com a mama, Agora, o estrogênio, a gente sabe que sim, se você tiver, tem alguns tipos de câncer de mama que eles podem, como é que fala? Tipo, se alimentar, né, tem uma resposta positiva ao estrogênio. Então, assim, mas tem vários tipos de câncer de mama. Então, nem todos eles também vão ter resposta positiva, vão ser estrogênios dependentes, né? Então, assim, no caso que a pessoa tenha um câncer e esse câncer seja estrogênio dependente, né? Ele precisa de estrogênio para ele crescer, o estrogênio, ele pode realmente, é como se você botasse lenha na fogueira, pode fazer com que aquele tumorzinho que estava pequenininho crescer. Por isso que tem que estar sempre acompanhando. Mas ele não vai fazer você ter, você já ia ter. A pessoa já ia ter, não é porque usou a reposição que, eu tive câncer por causa, não. Às vezes, se você não acompanhou do jeito que deveria, pode ter aumentado mais rápido, algo assim. Mas a maioria dos cânceres de mama não tem relação com hormônio, a maioria. Sempre quando tem o câncer, tem que faz esse exame, né, para ver se ele é estrogênio dependente. A maioria não é. Mas, assim, hoje em dia, para quem já teve câncer de mama, o estrogênio, ele não é recomendado, independente se o tumor tem resposta a estrogênio ou não, é estrogênio independente, hoje em dia não é recomendado. Mas, futuramente, isso pode mudar, né? Porque... porque no caso de quem tem, por exemplo, de quem teve um tumor que é estrogênio dependente, aí a gente tem que fazer até o contrário, tem que usar, por exemplo, anastrozol, tem que usar uma medicação que vai bloquear o estrogênio dela mesma. Então, ela tem que ser longe, passar longe de estrogênio. É legal, isso. Na questão genética, é verdade. É verdade. Aí essa questão do BRCA1, BRCA2, tem ele e tem também uns outros testes genéticos também para câncer de mama que a pessoa faz e ela tem uma noção se ela tem o gene dela, né? Se ela tem uma predisposição maior a ter. E aí, quando você tem alguém na família, por exemplo, a mãe da paciente teve, o ideal é a mãe, quem teve o câncer, fazer esse exame, porque para saber se o câncer dela é genético ou não. Porque se é genético, aí a filha tem que fazer para saber se ela herdou, porque também não significa que ela herdou. Aí sim. Mas se o da mãe não é genético, não tem gene nenhum, então, assim, a filha pode até fazer para ela ficar assim com a consciência tranquila. Mas, provavelmente, ela não, né? Se ela tem, aí é por outro motivo. Mas, assim, ela não herdou da mãe. Se ela tiver meio que uma coincidência, assim, como qualquer pessoa que a mãe não teve, pode ter também, né? Então, é interessante também esse teste genético. Hoje em dia tem vários. Isso aí. Você pode ter um gatilho para diabetes, por exemplo. Ou a sua epigenética é totalmente favorável, mesmo você tendo, você não disparar aquilo. Isso é muito importante. É verdade. É como se você deixasse o gene incubado. Você tem o gene, você tem a predisposição a ter aquele câncer, mas você tem opções a fazer na sua vida para não deixar aquilo se desenvolver. Igual as minhas pacientes que querem engravidar, eu já falo, 1 ano antes de engravidar, você quer engravidar quando? Já me fala, a gente vai começar a preparar, para a gente preparar você, principalmente em caminho para nutricionista, para fazer junto comigo um tratamento, não é bem um tratamento, uma preparação para ela engravidar, para diminuir a chance de autismo, TDAH. A gente consegue fazer a epigenética antes dela engravidar, durante a gravidez e depois que o neném nasce. Aí entra lactobacilos, entra vitamina, ômega 3, dieta,
tudo para deixar a criança não desenvolver um autismo, mesmo se ela tiver o gene ali. Então, a gente consegue trabalhar a epigenética. E também, agora essa questão do câncer de mama, assim, às vezes eu fico me perguntando, eu fico pensando nessa questão do teste. Igual, por exemplo, igual você falou, tem o teste, é legal, principalmente para quem tem alguém na família. Mas, do mesmo jeito que a Roberta falou, que às vezes eu posso ter o gene, me cuidar e não desenvolver, ter uma vida saudável e tal, ao contrário também pode acontecer. Às vezes eu também posso não ter o gene de câncer de mama, porque nem sempre tem fator genético, mas às vezes eu sou sedentária, eu como errado, eu fumo, eu não fumo não, mas assim, eu estou dando um exemplo. A pessoa fuma, faz tudo errado, e aí essa pessoa que às vezes não tem o gene nenhum, estava lá tranquila, às vezes enfia o pé na jaca, né, porque fala assim, eu não tenho, e aí pode ter. Aí também, também tem, né, tem muita coisa ali. Pior que a maioria é. Mas é isso. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ah, obrigada.